Esta Santa Eucaristia será aplicada, em primeiro lugar, pelas almas do Purgatório, mês de novembro, mês das almas, depois, concretamente, depois, de forma específica, por alma de Zilda Freitas, pela saúde de seu marido, José Fernandes Rocha, e a restante família barbarense, residentes em Tulare, Califórnia. Também por alma de Manuel Martins e Rosa Martins, a pedido de Irmelinda Martins, a residir em Toronto, Canadá. Por alma de Elmino Souza, pela saúde de Maria Dalina Souza e por alma dos seus familiares falecidos. Por alma de José Caetano Airoso, Maria de Jesus do Álamo, Maria dos Milagres, Maria Manuela Airoso Lima e Luís Caetano Airoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje a Igreja Católica Romana, todo o mundo católico celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão. Portanto, é a Catedral do Papa. Uma saudação fraterna também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal das 9. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que edificais o templo da vossa glória com pedras vivas e escolhidas, multiplicai sobre a Igreja o Espírito de graça, para que o povo fiel cresça cada vez mais para a edificação da Jerusalém Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Dedicação da Basílica de Latrão. Primeira leitura. O Templo de Jerusalém era, para Israel, o grande sinal da presença de Deus.
quando a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo para o desterro. Junto aos rios da Babilônia, os israelitas choram com saudade da sua terra e, sobretudo, interpretam a destruição do templo como indicação de que o Senhor os abandonou para sempre. É neste contexto que o profeta Ezequiel tem a visão de um novo templo, de que hoje nos fala. Segunda leitura. Os coríntios, de mentalidade grega, consideravam que a relação com Deus se dava na alma, pelo que, com o corpo, se podia fazer o que se quisesse. Paulo recorda não só que o ser humano é uma unidade, como, sobretudo, que o corpo é um santuário, dado que, desde o dia do batismo, nele habita o Espírito Santo. Evangelho. Na primeira leitura, Deus anunciava que haveria de providenciar um novo templo, ou seja, um novo sinal da sua presença salvífica no mundo dos homens. Hoje, no Templo de Jerusalém, que entretanto tinha sido reconstruído e que os judeus julgavam ser a concretização da profecia de Ezequiel, Jesus declara qual é o verdadeiro santuário, onde Deus se faz presente e salva. Escutemos. As leituras serão proclamadas pela Patrícia Azevedo e pela Helena Costa, o Salmo pela Zélia Pires e a oração dos fiéis pela Manuela Alves Cota. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental, desce para Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Todo ser vivo que se move na água, onde chegar esta torrente, terá novo alento, e o peixe será mais abundante, porque aonde esta água chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas, e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce e outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas.
e disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias. Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Hoje a Igreja celebra a dedicação da Basílica de Latrão. Desde o século XI, que se vem celebrando no dia 9 de novembro, o aniversário da dedicação ou sagração da Basílica de Latrão, construída pelo Imperador Constantino no século IV e cujo titular da Basílica de Latrão é Cristo Salvador. Esta basílica é a catedral da Diocese de Roma. É considerada como mãe e cabeça de todos os templos de Roma e do mundo católico. Recordar esta festa é aderir à Cátedra de São Pedro e aos seus sucessores, os bispos de Roma, que, como dizia Santo Inácio de Antioquia, preside a todos os fiéis na caridade. No Evangelho de João, vemos como uma mulher samaritana coloca a Jesus a questão controversa entre samaritanos e judeus sobre o lugar do verdadeiro culto a Deus: o Monte Garizim para os samaritanos ou o Templo de Jerusalém para os judeus. A resposta de Cristo exclui ambos os lugares, porque Deus, que é Espírito, quer um culto que seja adoração em espírito e verdade, sem vinculação necessária a um lugar e espaços físicos. Jesus prescinde daquilo que dividia judeus e samaritanos, o lugar de culto, o lugar físico do culto, para acentuar o que deveria uni-los: o novo templo de Deus, que é o próprio corpo de Cristo. O novo culto ao Pai. Cristo é inovador e pronuncia-se por uma religião purificada de ritualismos estéreis e por um culto vivo, nascido da fé e do coração. Ele diz à samaritana: doravante adorareis o Pai em espírito e verdade. Contudo, a fé não fica numa questão meramente intimista. A fé tem uma forte expressão comunitária. A adoração em espírito e verdade, se bem que não se circunscreva a lugares, a templos, a fórmulas e a ritos, necessita, contudo, porque a fé é comunitária, necessita, contudo, como mínimo, um meio exterior de manifestação da fé da comunidade. Esta comunidade que celebra a sua fé e que louva a Deus como grupo crente. E, de certa maneira, precisamos das casas da Igreja. São a casa da Igreja, porque a Igreja somos nós. Apesar de tudo, o lugar de culto a Deus não é o mais importante.
A Igreja primitiva, durante os primeiros séculos, celebrava a fé e a Eucaristia nas casas e nas catacumbas, que eram os cemitérios pagãos. E porquê nas catacumbas? Porque não havia liberdade religiosa. Então, nas casas, de forma para não serem descobertos, e nas catacumbas, que eram cemitérios pagãos, e os gentios, os pagãos, eram muito supersticiosos. E depois o último lugar que eles iriam eram os cemitérios. Portanto, os cristãos, como não eram supersticiosos, aproveitavam a situação para celebrar a sua fé nesses espaços públicos que eram cemitérios. Às vezes eram descobertos e eram levados para o circo romano, eram condenados à morte. Portanto, a Igreja primitiva não teve templos, nem basílicas, nem catedrais. Estas vieram mais tarde, depois do Édito de Milão por Constantino. Por volta do ano 313, então o imperador romano deu a liberdade religiosa aos cristãos. E é a partir daí que se começam a construir as igrejas, que se começam a construir os templos, as basílicas, as catedrais, etc. Mesmo hoje em dia, em alguns bairros das grandes cidades ou em zonas de missão, o lugar do culto comunitário às vezes não é mais do que um barracão, um sótão ou uma cabana. Por meio de Cristo, louva-se a Deus Pai em qualquer lugar, em qualquer clima, em qualquer língua e em qualquer cultura. Para um culto vivo conta mais o facto humano, isto é, a fé do crente e da comunidade, que são o templo vivo de Deus. Não é? São Paulo diz na segunda carta: vós, cristãos, vós, comunidade de batizados, sois o templo santo de Deus. Há que dar primazia ao Espírito, à fé e ao coração, e levar o culto à vida e a vida ao culto, assumindo a nossa dimensão religiosa na nossa existência pessoal, social e política. Portanto, nós temos que levar a nossa fé para toda a nossa vida familiar, para a nossa existência pessoal, social e política. Ainda que saibamos que a dimensão secular tem a sua autonomia, mas os cristãos estão nesta dimensão secular e têm que levar a sua fé, as suas convicções, as suas ideias, têm que levar Cristo para essas realidades também. Sem falar dele, mas através do nosso exemplo, dos nossos gestos, acabamos por falar nele. Portanto, nós cristãos não fazemos proselitismo. A nossa preocupação não é fazer discípulos à força, é levar o Evangelho para as realidades do mundo. Há quem identifique a religião com prática cultual semanal, ou mesmo diária, ou apenas ocasional, por um batismo, por uma primeira comunhão, pelo casamento, pelo funeral. Outros averiguam a sua fé e religiosidade por andar ou ter consigo em casa objetos piedosos. Outros julgam-se religiosos por terem sentimentos ancestrais de respeito pelo sagrado ou conhecimentos de religião. Tudo isto tem uma relação direta com a religiosidade, mas não constitui a religião na sua raiz, como quis Jesus. Portanto, seria fechar a religião em gavetas. Seria demasiado redutor reduzirmos a religião, ora venho à missa ao domingo, agora sou... Pois, não. A religião tem que abarcar toda a nossa existência. Eu sou padre 24 horas por dia, não só quando estou aqui. Nós somos cristãos 24 horas por dia, até quando estamos a dormir também. Não nos esqueçamos disto. Não pode haver este divórcio entre a fé e a vida. Temos que levar a fé para a vida e a vida para a fé. Portanto, a religião autêntica é uma resposta de fé à revelação de Deus. E tem dois movimentos. Um vertical, que vai de Deus ao homem e do homem a Deus,
que é o que estamos aqui a fazer. E tem um outro movimento, que é o movimento horizontal, que vai do crente e da comunidade aos outros homens, à vida, às realidades mundanas. Portanto, como alguém dizia uma vez que encontrei numa porta de uma igreja, dizia assim: nós entramos aqui para louvar a Deus e saímos daqui para amar os irmãos. É o sinal da cruz. Quando nós entramos e fazemos o sinal da cruz, é isto. Entramos para que façamos um encontro com Ele, com o Pai que se revela na Sua palavra, e depois, ao sairmos daqui, que levemos esta fé para a vida. Portanto, a Eucaristia não acaba nunca. A Eucaristia continua na vida, na nossa existência. Por isso, a religião completa, em espírito e verdade, é a religião da vida inteira, vivida em fidelidade à vontade de Deus e em solidariedade fraterna com os outros, especialmente com os nossos irmãos mais débeis e necessitados. Ao sair do templo, em cada domingo, é aí que sentimos a verdade ou a mentira da nossa religião. Diz a primeira leitura de hoje, fala aqui numa água viva, numa água sã, e diz que esta água, ao sair do templo, torna sãs todas as outras águas. Quando o sacerdote disser: ide em paz e o Senhor vos acompanhe, aquelas portas abrem-se e é como a água viva, que é cada um de vós, levando a grande água viva que é Cristo, vai se espalhar pelo mundo e vai tornar sãs todas as outras águas, que são as nossas realidades mundanas, a nossa vida da semana, do nosso trabalho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Eu creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a dedicação da Basílica de Latrão, mãe de todas as igrejas do mundo, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, para que as águas do rio da vida a façam produzir frutos abundantes de santidade. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que edifiquem a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos e, como eles, eduquem a fé dos catecúmenos. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os cristãos da nossa diocese tenham em Deus o seu refúgio e a sua força, e a Ele se entreguem desde o romper de cada aurora. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que o Espírito Santo que habita em nós suscite a paz nos corações dos seus fiéis
e sacie com os seus dons todos os homens. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja, para que os religiosos e religiosas e os leigos, fiéis ao seu batismo e aos dons de Deus, cooperem no crescimento das comunidades cristãs. Oremos, irmãos. santificai, Senhor, a vossa Igreja, para que os que vêm orar a esta Igreja aprofundem a sua vocação de filhos de Deus, ao participarem na palavra e na Eucaristia. Oremos, irmãos. santificai, Senhor, a vossa Igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho feito homem construístes o templo da vossa glória, transformai a nossa oração comum em fonte de bênção para a humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons que vos oferecemos e concedei ao vosso povo em oração a graça de ser santificado por estes sacramentos e a alegria de ver atendidas as suas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Pela vossa infinita bondade, Senhor, quisestes habitar em toda a casa em que se reúne o vosso povo em oração, para fazer de nós, com o auxílio constante da vossa graça, o templo do Espírito Santo, resplandecente pela santidade dos fiéis. Vós santificais sempre a Igreja, esposa de Cristo, simbolizada em edifícios visíveis, para que um dia, como mãe ditosa, com a multidão inumerável dos seus filhos, entre na vossa glória celeste. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Glória
sois verdadeiramente santo, seja fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Zilda Freitas, Manuel Martins e Rosa Martins, José Caetano Airoso, Maria de Jesus Boalo, Maria dos Milagres, Maria Manuela Airoso Lima e Luís Caetano Airoso, Almino Souza, pelos familiares falecidos de Maria Idalina Souza. E também pelas benditas almas do purgatório, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não uneis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, a nossa vida, que tens de
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Bendito ou louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito ou louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito ou louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes da vossa Igreja na terra o sinal visível da Jerusalém Celeste, permiti que pela participação neste sacramento nos tornemos templos da vossa graça e entremos um dia na vossa morada gloriosa. Por Cristo nosso Senhor. Alguém que faz anos hoje? Alguém que fez anos esta semana? Ninguém. Hoje vamos acolher também, vamos ter a alegria de ter mais um adolescente aqui na nossa catequese, que é o teu nome é? José Maria. Muito bem. José Maria. Portanto, os seus pais que viviam no Pico, não é? Durante 22 anos, não é? Agora estão cá a viver na Terceira. E, portanto, aqui o José Maria vai reforçar aqui o 9º ano da catequese. Tem ali a senhora catequista, a senhora catequista Helena. Depois, portanto, o 9º ano já tinha 5 meninos, não era? Agora tem 6. Muito bem. De maneira que bem-vindos e que gosto de estar aqui entre nós. Aproveito para dizer também que a missa da catequese com as famílias é sempre no primeiro domingo, não é? Primeiro domingo do mês. Portanto, o ideal não é virem só no primeiro domingo, é virem sempre. Não é? Mas pronto. No primeiro domingo temos sempre mais aqui a participação da catequese. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor a todos acompanhe. Santo Domingo, uma semana feliz.